Uma cigana vendeu a Vera um broche antigo e sussurrou: "Só tire esse broche da caixa quando uma mulher estranha entrar na sua casa." Vera apenas balançou a cabeça, sem dar importância. Mas uma semana depois, uma mulher estranha entrou em sua casa ao lado do marido. Bem-vindos! Aqui é o Léo com mais uma história. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem. Amanhã começou, como sempre, com o tilintar da colher na borda da xícara. Paulo mexia o açúcar como se quisesse furar o fundo dela. Vera já conhecia esse som havia muitos anos e sabia, só de ouvi-lo, adivinhar o humor do marido. Naquela manhã, ele mexia o café de forma brusca, entrecortada, e ela entendeu. Haveria briga. Só faltava escolher o motivo. "De novo o ovo salgado demais", disse Paulo sem olhar para a esposa. "Depois de tantos anos casados, você ainda não aprendeu a fazer uma coisa simples." Vera ficou de costas para ele junto ao fogão, observando um pedacinho de manteiga terminar de derreter na frigideira de ferro. Na grelha do exaustor havia se acumulado uma fina camada de gordura. Devia ter limpado no dia anterior, mas não tinha dado tempo. Ela tirou a frigideira do fogo, colocou-a sobre o suporte, enxugou a mão no avental. "Posso fritar outro?", disse baixinho. "Não precisa. Coma você mesma essa porcaria. Vou comer fora." Ele empurrou o prato para longe, como se aquilo o tivesse ofendido pessoalmente. Vera se virou e olhou para ele, para as entradas na testa, os cabelos grisalhos nas têmporas, a ruga conhecida perto da boca que sempre aparecia quando ele procurava mais algum motivo para implicar. Um dia ela amou aquele rosto. Um dia achou que ficariam juntos para sempre, no bom sentido da palavra. Agora ela só esperava que ele fosse trabalhar para que a casa ficasse em silêncio. "Rei, olha só", acrescentou Paulo se levantando. "Hoje tenho reunião até tarde, não me espere." "Está bem. Está bem para você, né?" Ele deu um sorriso de desdém. "Para você tudo está bem, contanto que não precise fazer nada. Vive às minhas custas, sem parentes, sem apoio, sem cantinho próprio. Se não fosse por mim, onde você estaria? No mesmo abrigo, dormindo em beliche." Vera apertou o pano na mão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela sabia que ele diria isso. Se não fosse hoje, seria amanhã. Se não fosse amanhã, depois de amanhã, ele sempre batia no mesmo ponto, testado, confiável, e sempre acertava. "Paulo, não começa." "O que foi que eu disse de errado?" "Eu disse a verdade. As pessoas têm pais, irmãos, irmãs, sítio de tia, herança de avô. E você, o que tem? Um papel do abrigo e uma mãe adotiva morta. Sem mim você não é ninguém, Vera. Lembre-se disso." Ele abotoou o paletó, passou a mão no cabelo diante do espelho do corredor, pegou a pasta. Vera ouviu a fechadura estalar, o elevador ranger. Depois silêncio, aquele mesmo silêncio que ela tanto desejara durante a manhã, mas que agora, por algum motivo, parecia ainda pior. Ela se sentou no banquinho junto à mesa da cozinha. O ovo esfriava no prato, a gema formando uma película por cima. Vera olhava para ele e, sem saber por quê, lembrou de quando, ainda menina, tentou fritar um ovo igual para a mãe adotiva. Dona Teresa sorriu, sentou-se à sua frente e disse: "Não tem problema, Verinha, o importante é que veio do coração." Fazia 12 anos que Dona Teresa havia partido. Foi embora em silêncio, durante o sono, deixando para Vera uma velha cômoda, uma caixinha de botões e 2 pares de brincos de prata. E deixou também uma lembrança, escassa, fragmentada, mas a única que existia. Dona Teresa costumava contar que Vera fora tirada de um abrigo na capital e que, antes disso, tinham-a trazido a um hospital ainda muito pequena, mal conseguindo andar. Houve um incêndio numa cidade do interior. Os documentos foram feitos às pressas. Parte dos papéis se perdeu. O sobrenome foi registrado a partir do primeiro que apareceu, o da enfermeira que cuidou do registro da criança. Ninguém sabia a quem procurar, nem onde. Dona Teresa e o marido, que há muito não conseguiam ter filhos, viram Vera no abrigo e seu coração se comoveu. E assim a levaram para casa. "E você, Verinha, não se preocupe", dizia a mãe adotiva,
passando os dedos pelos cabelos dela, perto da têmpora. Essa marquinha sua aqui não é nada grave, deve ser de queimadura. Você era pequena, não se lembra. E de fato, Vera não se lembrava. Só sabia que tinha, perto da têmpora, uma linha fina, quase imperceptível, que sempre escondia com uma mecha de cabelo. E também uma pinta atrás da orelha esquerda, bem na covinha, onde ninguém nunca olhava. Essas duas marcas a acompanhavam a vida toda, como um sinal, como a assinatura de alguém desconhecido que um dia a segurou nos braços. Paulo sabia da cicatriz, mas nem isso lembrava direito. Só via de vez em quando ela penteava o cabelo para cima. Já da pinta, ninguém sabia. Absolutamente ninguém. Vera se levantou, jogou fora o ovo, enxaguou o prato. No parapeito da janela havia um vaso de violeta, o único ser vivo, além dela mesma, naquela casa. As pétalas lilás claras estavam um pouco murchas. Ela regou a planta com uma caneca, com cuidado para não molhar a tomada. Depois vestiu o casaco cinza velho, de espinha de peixe, comprado uns 6 anos antes, amarrou o lenço na cabeça e saiu para a feira. Na rua estava úmido. Aquele dia frio e nublado de chuva fina, quando o vento cortante faz todo mundo andar com o pescoço encolhido. As poças de chuva se espalhavam pela calçada, e nos galhos nus das árvores, pardais encolhidos observavam tudo, enquanto as mulheres no ponto de ônibus escondiam o queixo nos cachecóis. Vera caminhou a pé, de propósito devagar, para que o passeio durasse mais. Não tinha vontade de voltar para casa. A feira a recebeu com o burburinho conhecido. Cheirava a repolho fermentado, pão fresco, alguma fritura vinda de um quiosque próximo. Dona Zilda, de quem Vera sempre comprava queijo Minas, acenou da banca. Verinha, como sempre, 200 gramas? Vou levar. Vera assentiu. E sem de nata. Você está meio pálida hoje, não está doente? Não, só não dormi bem. Dona Zilda suspirou, compreensiva, embrulhou o queijo em papel manteiga, colocou a nata num pote à parte. Recebeu o dinheiro, contou o troco na palma da mão 2 vezes, como sempre. Vera guardou as compras na bolsa e seguiu adiante, sem pressa, olhando tudo pelo caminho. Lenços, meias de tricô, potes de mel, molhos de ervas secas amarrados num barbante. Numa banca, uma senhora de chale de lã tinha um balde esmaltado com pêssegos em calda. Vera passou por ali. Queria chegar ao extremo da feira, onde já não se vendia comida, mas coisas velhas. Poucos dos que iam atrás de mantimentos passavam por ali. Mas Vera gostava. Era silencioso. Cheirava a poeira e papel velho. Ali ficavam objetos que já tinham vivido uma vida e esperavam que alguém lhes desse uma segunda. Numa mesa comprida de madeira, sob uma cobertura, estavam expostos cálices de cristal, colheres de prata em caixinhas desbotadas, estatuetas de porcelana com dedos quebrados, cartões postais amarrados com barbante, guardanapos de renda amarelados pelo tempo. Na banca ao lado, um velho de óculos remendados com fita isolante azul vendia livros, moedas e relógios antigos. Mais adiante, brinquedos de época, ursinhos de pelúcia com um olho só, bonecas de plástico. E no fim de tudo, junto à parede de concreto, sobre uma caixa baixa coberta com um tapete, estava sentada uma mulher que já não era jovem. Rosto moreno, olhos escuros, saia longa de listras coloridas finas, um chale grosso de lã sobre os ombros. Diante dela, sobre o tapete, estavam espalhados objetos: um cordão de botões, alguns colares, presilhas de cabelo, brincos avulsos, um relógio de pulso sem ponteiros, uma caixinha sem tampa, uma cigarreira masculina. Uma cigana. Vera, a princípio, quis passar direto, não por causa do dinheiro, mas por simples cautela. Dona Teresa costumava dizer: não se aproxime de cartomantes, não deixe olhar em sua mão. Mas aquela mulher não chamava, não puxava pelo braço, não gritava pela fileira toda. Estava ali sentada em silêncio, olhando para o lado, para os pardais que ciscavam migalhas perto de um quiosque vizinho. Diante dela não havia cartas nem velas, nada disso, só objetos velhos. Vera parou.
Entre as miudezas sobre o tapete, seu olhar se prendeu a uma caixinha de papelão escuro. Simplesmente se prendeu sem motivo. Ela se inclinou. Posso ver? A cigana virou a cabeça devagar. E foi então que aconteceu algo que Vera não esperava. A mulher não respondeu de imediato. Ficou olhando longa e atentamente, primeiro nos olhos de Vera, depois um pouco mais acima, na têmpora, depois de novo nos olhos, como se reconhecesse alguém que tinha visto há muito tempo. Olhe, disse ela por fim. A voz era grave, um pouco rouca. Só primeiro me diga uma coisa. Essa marquinha na sua têmpora você tem desde criança? Vera levou a mão instintivamente ao rosto. A mecha de cabelo, como sempre, cobria a marca, mas a cigana claramente tinha visto a ponta dela. Desde criança, disse Vera baixinho. Por que a senhora pergunta? Por nada, só perguntei. A cigana não desviava o olhar. Aquilo começava a assustar Vera. Ela quis ir embora, se virar, mas por alguma razão não se moveu. Ficou parada, observando a mão morena mexer devagar na caixinha, remexendo miudezas, uma correntinha qualquer, um anel torto, um pedaço de medalhão, e de lá tirou um broche. O broche era antigo. Isso se via de imediato. O engaste estava desbotado, a prata escurecida nas bordas. Uma pedra escura no centro, talvez uma granada ou algo parecido, olhava fosca, sem brilho. Ao redor, um desenho fino, arabescos, folhinhas miúdas. Uma peça de valor modesto à primeira vista, discreta, quase triste, daquelas que ficam guardadas em caixinhas de avó, embrulhadas num pano, e são tiradas de lá uma vez a cada 10 anos. Pegue, disse a cigana, estendendo o broche. Eu não pretendia comprar. Pegue. Ela mesma colocou o objeto na palma de Vera. Os dedos dela eram secos, quentes, como os de Dona Teresa outrora. Vera quis abrir a mão, devolver o broche, mas a cigana se inclinou mais perto e disse baixinho, para que ninguém das bancas vizinhas ouvisse. Não pergunte nada agora. Esconda esse broche do seu marido na sua caixinha. Só tire ele de lá quando uma mulher estranha entrar na sua casa. Vera piscou. As palavras passaram por ela como uma língua estrangeira que não conseguiu entender de imediato. O quê? Que mulher estranha? Você vai entender. Quando chegar a hora, você entende. Antes disso, não tire da caixa. Escute, eu não acredito nessas coisas. E a senhora não conhece meu marido. É melhor eu ir. Ela quis devolver o broche, mas a cigana afastou as mãos e as cruzou no colo. Não vai devolver. Isso é seu. Pague o quanto não fizer falta. Vera ficou parada, sem saber o que fazer. Já estava sendo observada de canto de olho pela banca vizinha. O velho de óculos remendados com fita isolante ergueu os olhos de seus relógios e observava por cima das lentes. Não tinha vontade de discutir em voz alta. Suspirou, pegou a carteira, contou algumas notas. Uma quantia pequena do tipo que se paga na feira por uma bugiganga qualquer, só para não regatear. Colocou o dinheiro sobre o tapete. Obrigada. Vá com Deus, disse a cigana com um aceno. E de repente acrescentou já bem baixinho, quase para si mesma. Meu nome é Rosa. Se encontrar alguma coisa, eu fico aqui dia sim, dia não. Vera não respondeu nada. Já se arrependia de ter parado naquela banca. O broche queimava na palma da mão como se não fosse de metal, mas incandescente. Vera o enfiou no bolso lateral da bolsa, entre a carteira e o pacote de lenços de papel, e caminhou depressa de volta à saída da feira. No caminho de casa, percebeu que olhava para trás várias vezes, sem saber por quê. Talvez estivesse verificando se alguém a seguia. Talvez ainda não conseguisse se livrar do olhar daquela mulher morena que a tinha decifrado por completo em 1 minuto. Que bobagem, pensou Vera, atravessando o quintal. A velha só quis vender ferro velho. Vou chegar em casa, jogo fora ou guardo na caixinha e esqueço. No pátio do prédio, garotos chutavam bola numa poça de água da chuva. Junto à entrada, 2 homens de macacão fumavam. No banco sentava a vizinha do 3º andar, Dona Neuza, com uma sacola de compras no colo. Ela acenou para Vera. Verinha,
Não demore. Vai esfriar à noite. No rádio disseram que vai ser uma das noites mais frias do ano. Obrigada, dona, já estou indo para casa. Em casa, Vera se despiu, pendurou o casaco no gancho, arrumou os chinelos com cuidado, foi até a cozinha, guardou o queijo e a nata na geladeira, depois foi ao quarto. Na prateleira mais alta do armário, atrás de uma pilha de roupa de cama, ficava a caixinha da mãe adotiva, de madeira, escura, com tampa articulada, sem fechadura. Nela ficavam os mesmos botões de sempre, 2 fotografias amareladas de Dona Teresa, um anel de casamento que há muito ficara pequeno e um par de brincos de prata. Vera pegou a caixinha, sentou-se na beirada da cama, abriu-a, colocou o broche por cima, sobre o paninho de chita que forrava o fundo. O broche se acomodou em silêncio, sem brilho, como se de fato estivesse cansado de seus anos. Vera olhou mais uma vez, fechou a tampa, colocou a caixinha de volta no armário, empurrou a roupa de cama por cima. Pronto, disse em voz alta ao quarto vazio. Fique aí quietinho. E foi para a cozinha descascar batatas para o almoço. Ela ainda não sabia que, dali a 7 dias, aquele objeto quieto e desbotado estaria sobre a mesa da sala, entre a xícara de Paulo e o dedo fino de uma mulher estranha com unhas bem cuidadas, e que justamente naquela noite começaria, em sua vida, aquilo pelo que talvez valesse a pena ter suportado todos aqueles anos. A semana depois da feira passou como se Vera vivesse numa casa alheia. Tudo estava no lugar de sempre. As mesmas cortinas, o mesmo piso rangente perto da porta da varanda, a mesma geladeira que zumbia baixinho à noite. Mas a própria Vera se movia por aqueles cômodos como uma convidada que esqueceu por que tinha vindo. De manhã fazia mingau, à tarde lavava roupa, à noite colocava a chaleira no fogo e ficava ouvindo o barulho dos carros lá fora. Paulo chegava cada vez mais tarde. Uma vez voltou às 11 da noite, outra vez depois da meia-noite. Dele vinha um cheiro de perfume estranho, leve, adocicado, com uma nota de amargor. Vera sentia o cheiro, mas ficava calada. Se perguntasse, haveria briga. Se não perguntasse, haveria briga também, só que com outro motivo inventado. O celular ele agora deixava com a tela virada para baixo. Antes ficava jogado de qualquer jeito, na cômoda, no braço do sofá, na mesa da cozinha. Agora, Paulo parecia escondê-lo. Quando chegava uma mensagem, ele pegava o aparelho depressa, saía para o corredor, sussurrava alguma coisa e voltava com outra expressão no rosto. Uma vez, Vera o viu, sem querer, sorrindo no escuro do corredor, olhando para a tela. Para ela mesma, ele não sorria assim havia uns 10 anos. Numa quarta-feira, ela lavou toda a roupa de cama. Numa quinta, limpou as janelas da cozinha. Numa sexta, desde cedo, começou a preparar massa para uma torta de repolho. Fazia tudo devagar, metodicamente, como se esses gestos simples pudessem segurar de pé uma casa que já rachava pelas juntas. A massa cresceu bem, formou uma cúpula branca. Vera colocou a torta no forno, sentou-se à mesa, apoiou a cabeça na mão. No rádio, na prateleira, tocava baixinho uma canção antiga sobre uma árvore que fica sozinha, sem poder atravessar o rio até o outro lado. Pois que fique, disse Vera em voz alta. Não precisa. Ela mesma não soube dizer para quem tinha falado aquilo. A torta ficou boa, a casca dourada, o recheio sem queimar. Vera a cobriu com um pano, foi tomar banho, vestiu o roupão felpudo azul escuro de sempre, os chinelos, pôs uma toalha no ombro para secar os cabelos molhados. O relógio na parede marcava 7:30. Lá fora já escurecia. Nas janelas do prédio da frente, as luzes se acendiam. E foi então que a fechadura estalou. Vera saiu ao corredor como de costume para receber o marido. Não por amor, por hábito. Mais de 20 anos de hábito puxavam por ela como um fio impossível de cortar de uma só vez. E parou no meio do caminho. Paulo não estava sozinho. Ao lado dele, no corredor, estava uma mulher jovem, de uns 30 e poucos anos, talvez um pouco mais. Alta, num casaco claro com cinto, botas de salto fino,
cabelos escuros presos num coque baixo e liso na nuca, nenhuma mecha fora do lugar. Rosto fino, sobrancelhas bem feitas, batom rosa claro. No pulso, brilhava uma pulseira fina de trança dourada. Dela vinha aquele mesmo cheiro, leve e adocicado com amargor, o mesmo que nas últimas semanas Paulo trazia na gola da camisa. Vera, disse Paulo calmamente, esta é Alice, Alice, esta é Vera. Vera ficou parada no corredor, a toalha apertada contra o ombro, e não entendia. Ou melhor, entendia, mas não se permitia entender por completo. Acontece assim quando se vê um acidente de carro pela janela de um ônibus. Parece tudo claro, mas o cérebro se recusa a montar a cena. Boa noite, disse Alice. A voz dela era um pouco grave, com um leve tom sussurrado. Desculpe a invasão. Invasão, repetiu Vera automaticamente. Boa noite. Paulo tirou o casaco, pendurou no gancho, ajudou Alice a tirar o dela, segurando-a pelos ombros com delicadeza. O gesto era tão familiar, tão doméstico, que os dedos de Vera se crisparam sobre a toalha. Entre, disse ele a Alice. Pode ser na cozinha ou prefere na sala, onde você ficar mais à vontade. Onde você ficar mais à vontade, na própria casa de Vera. Na sala, talvez, disse Alice com suavidade, se puder ser. Eles passaram por Vera sem sequer tocá-la. Paulo nem olhou na direção dela. Vera abaixou devagar a toalha, pendurou-a no gancho ao lado do casaco de Alice. O casaco cinza claro tinha um leve cheiro de chuva e do mesmo perfume. Vera ficou parada um segundo, ajeitou a mecha na têmpora, cobrindo a marca por hábito, e foi atrás deles. Na sala, a luz do teto estava acesa. Alice já estava sentada na beirada do sofá, ereta, sem se recostar. Paulo estava de pé junto à mesinha, que fora aproximada do sofá, Vera notou, como se ele tivesse ensaiado tudo aquilo previamente. Vera, sente-se, disse ele. É uma conversa séria. Fico de pé. Sente-se, por favor. Ela se sentou na poltrona em frente ao sofá, cruzou as mãos no colo, como uma aluna. Só que aquela já não era a mesma Vera de ontem. Algo dentro dela tinha parado, como um mecanismo de relógio que se detém, e ficou muito silencioso. Já queria ter essa conversa faz tempo, começou Paulo, a voz firme, ensaiada, sem falhas. A gente ficou muitos anos juntos, e por isso eu agradeço. Mas você mesma vê tudo. Já faz tempo que não temos nada, nem conversa, nem planos, nada. A gente jantou hoje, disse Vera bobamente. Eu fiz uma torta. Paulo fez uma careta. Vera, para com isso. Estou falando sério. Eu amo outra pessoa. Eu amo a Alice e ela me ama. A gente quer ficar junto. E o mais honesto que posso fazer agora é te dizer tudo de forma direta. Alice olhava para baixo, para o próprio colo. No rosto dela não havia triunfo nem satisfação malévola, só uma tensão concentrada. Do jeito que se olha para uma operação delicada quando não se pode tremer a mão. Preparei os documentos, continuou Paulo. Divórcio, partilha, tudo dentro da lei. Não pretendo te prejudicar. Casa, sítio, carro, a gente calcula. Encontrei um bom advogado. Você não precisa fazer nada, só assinar. Sem escândalo, sem cena. Assim é melhor para todos. Melhor para todos, repetiu Vera. Seu lábio inferior começou a tremer de forma estranha, e ela o mordeu para que não se notasse. Sim, e para você em primeiro lugar. Entenda, Vera, até quando a gente vai continuar se torturando? Nessa casa eu já sou como um estranho há muito tempo. Você me trata como vizinho. Para que continuar assim? Ele falava com tanta fluência que ficava claro. Tinha repetido cada palavra para si mesmo no carro, no caminho até ali. Talvez até tivesse lido para Alice antes, para ela avaliar. A Alice é especial, disse Paulo, e sua voz esquentou um pouco. Ela é da família Falcão. Você já deve ter ouvido falar. Não. Como assim, os Falcão? Eles têm uma antiga joalheria na capital. O bisavô dela abriu vários ateliês, um nome conhecido. É uma família com história, Vera. São pessoas de outro nível. Eu conheci ela pelo trabalho e, bom, aconteceu.
Com a Alice, a gente sentiu logo uma conexão. Alice ergueu levemente os olhos, olhou para Vera sem desafio, mas com uma espécie de cansaço feminino cauteloso, como se dissesse: eu sei que isso dói agora, mas a culpa não é minha por ter acontecido assim. Claro que não é por isso, acrescentou Paulo, apressado, como se tivesse ouvido algo que ninguém disse. Não é pelo sobrenome nem pelo dinheiro. É que ao lado de uma mulher assim, a gente se torna outra pessoa, entende? Vera entendia muito bem. Por mais de 20 anos disseram nas suas costas: você não tem família, você não é ninguém, não tem sobrenome, não tem parentes, não tem nada atrás de você. E agora finalmente tinha aparecido alguém com sobrenome, com parentesco, com tudo o que Vera supostamente não tinha. E Paulo, que a vida toda sonhou em subir de nível, finalmente tinha alcançado. Vera não fica calada, disse ele quase com ternura. Diz alguma coisa. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo, e nesse instante na sua cabeça, tão claro como naquele dia na feira, ressoou uma voz grave e rouca. Esconda esse broche na sua caixinha. Só tire ele de lá quando uma mulher estranha entrar na sua casa. A mulher estranha estava sentada no sofá dela, ajeitando a saia com a mão. Vera se levantou devagar. Esperem, disse ela. 1 minuto. Aonde você vai? Paulo franziu a testa. Já volto. Ela saiu ao corredor, foi até o quarto, fechou a porta atrás de si, baixinho, sem batê-la. Foi até o armário, empurrou a pilha de roupa de cama, tirou a caixinha da mãe adotiva, abriu a tampa. O broche estava lá, onde ela o tinha deixado. A pedra escura, a prata desbotada, os arabescos finos nas bordas. Durante toda aquela semana, Vera não o tinha tocado nenhuma vez, nem olhado uma vez sequer, e agora, ao pegá-lo na mão, sentiu, por algum motivo, que parava de tremer. Como se alguém tivesse posto a mão em seu ombro e dito: vai. Ela voltou à sala. Alice e Paulo conversavam em voz baixa. Alice dizia algo a ele, quase sem mexer os lábios. Paulo assentia. Quando Vera entrou, os dois se calaram. Vera se aproximou da mesa, colocou o broche bem no meio entre a xícara de Paulo, que ele por hábito tinha deixado ali por perto, e o dedo fino de Alice, com a manicure clara e cuidada. O broche bateu de leve na madeira da mesa. Aqui, disse Vera baixinho. Olhem. Alice baixou o olhar para a mesa, primeiro com leve estranhamento. O que aquela bugiganga velha teria a ver com tudo aquilo? Depois, mais atenta. Depois, ergueu devagar os olhos para Vera. E Paulo empalideceu. Ele não empalideceu de uma vez. Vera viu aquilo como em câmera lenta. Primeiro a cor sumiu dos lábios, depois das têmporas, depois do pescoço, sob a gola desabotoada. Ele olhava para o broche como se, sobre a mesa, tivesse sido colocada uma cobra viva. Isso, disse ele, e parou. Abriu a boca de novo. De onde você tirou isso? Era meu, disse Vera calmamente. Estava na minha caixinha. De onde vem? Na voz dele, de repente, transpareceu não indignação, mas medo, um tom muito raro em Paulo. Vera nem se lembrava de tê-lo ouvido falar assim antes, só uma vez, quando soube que o chefe o tinha convocado para uma fiscalização. Alice estendeu a mão. Os dedos finos pegaram o broche com cuidado, viraram-no, e foi então que seus lábios tremeram. No verso, sob o fecho gasto, havia um pequeno símbolo quase imperceptível gravado. Um pássaro de asas abertas e 2 letras, nítidas, profundas, que não tinham se apagado com o tempo. Paulo, disse Alice muito baixinho. Ela olhava para o broche, não para ele. Paulo, você está vendo isso? É falsificação, disse ele rápido. Alice, é falsificação. Isso hoje se fabrica em qualquer feira. Esse símbolo qualquer um pode gravar. Perdão pela expressão. Qualquer artesão de interior. Isso não significa nada. É o símbolo do nosso ateliê, disse Alice também baixinho, sem levantar a voz. Falcão. A gente usa esse símbolo há mais de 100 anos, e esse pássaro é nosso. Foi assim que o bisavô fazia. Alice,
Escuta, disse Paulo. Ela ergueu os olhos para ele pela primeira vez, e Vera viu como, naquela mulher cuidada, comportada, de cabelos lisos e presos, sob a máscara habitual, surgia de repente outra Alice, perdida, sem chão. Isso é o broche, disse Alice. Como ele veio parar aqui? Paulo engoliu em seco, e foi nesse momento que Vera começou a compreender algo mais. Ele não tinha apenas reconhecido o símbolo, tinha reconhecido o próprio objeto. Você já tinha visto esse broche antes? Disse Vera devagar. Sim, Paulo, você já viu esse broche em algum lugar. Ele lançou para ela um olhar rápido e raivoso. Não inventa. Eu vi, disse ele. Na casa deles, numa fotografia. Alice virou levemente a cabeça. Agora olhava para Paulo como se o estivesse enxergando pela primeira vez. Você esteve na nossa casa apenas algumas vezes, disse ela. E na sala grande, na parede, tem uma fotografia antiga da minha tia Otília Falcão, com um vestido e um broche igual a esse. Ela voltou a olhar para a mesa. Não igual, do mesmo conjunto. Um par. Alice, para com isso. Paulo elevou a voz. Que conjunto impar? Você está se ouvindo? Isso é só uma bugiganga parecida. Existem milhares assim. Alguma cigana deve ter tirado o dinheiro dela, só isso. Ele se inclinou para a frente, estendeu a mão de forma brusca, nervosa, tentando pegar o broche. Alice, por instinto, afastou a mão, e o broche deslizou um pouco na mesa em direção a ela. Não toca, disse ela. Paulo, eu disse para não tocar, eu quero entender isso. Mas entender o quê? Paulo se levantou de um salto. A cadeira rangeu. Vera, o que você está aprontando? Você fez isso de propósito? Onde você conseguiu isso? Em qual feira? Você combinou com alguém? Eu não combinei com ninguém, disse Vera. Uma senhora me deu na feira, uma semana atrás. Disse, esconda esse broche na sua caixinha. Só tire ele de lá quando uma mulher estranha entrar na sua casa. O quarto ficou em completo silêncio. Alice colocou o broche na mesa devagar, com cuidado, virado para cima. Ficou calada um instante. Depois disse, sem olhar para ninguém. Paulo, pode sair, por favor. Por 5 minutos. Para a cozinha, onde você quiser. Preciso conversar com a sua esposa. Como assim sair? Ele quase engasgou. Alice, o que é isso? Isso é encenação. Ela armou tudo. Ela não tem família nenhuma. Que Falcão o quê? Olha só para ela. E foi então que Vera se surpreendeu consigo mesma. Pela primeira vez naquela noite, deu um sorriso leve, num canto só da boca. Porque quanto mais alto Paulo gritava sobre a falta de família dela, menos ele parecia dono da situação. E mais parecia alguém vendo escapar das próprias mãos aquilo por que tinha armado tudo aquilo. Alice ergueu a mão em silêncio, com a palma virada para Paulo apenas o interrompendo. Vai para a cozinha. Ele ficou parado um instante, abriu a boca, fechou, deu meia volta e saiu para o corredor. Ouviu-se o barulho da cadeira sendo puxada com força na cozinha e ele se sentando. Na sala ficaram as duas mulheres e o broche entre elas. Alice finalmente ergueu os olhos para Vera, e neles já não havia mais aquela contida condescendência de quando tinha entrado na casa alheia. Havia outra coisa. Atenção, cautela e, por algum motivo, um pouco de medo. Me conte, disse Alice, sobre essa cigana e sobre você, tudo o que souber. Paulo ficou uns 15 minutos sentado na cozinha. Na sala dava para ouvir ele arrastando a xícara pela mesa, xingando baixinho uma vez, abrindo e fechando a geladeira. Depois se levantou de repente, atravessou o corredor, pegou o casaco no gancho. Alice! Gritou da porta. Vamos, chega dessa palhaçada. Alice se levantou devagar do sofá, foi até a porta do corredor. Vera viu suas costas retas, tensas, as mesmas com que ela tinha entrado em casa 1h30 antes. Só que agora, sob aquela retidão, adivinhava-se algo completamente diferente. Vai, disse Alice calmamente. Eu vou ficar. O quê? Eu vou ficar. Vou conversar com sua esposa. Alice, você enlouqueceu? Sobre o que você tem para conversar com ela?
Vamos, Paulo, amanhã eu te ligo. Ele ficou parado no corredor, um braço na manga do casaco, as chaves na outra mão, sem conseguir acreditar. Não era assim que devia ser. Ele trouxera a amante para casa justamente para humilhar de vez a esposa. E agora a amante ficava com a esposa, enquanto ele era posto para fora da própria casa. Alguma coisa se quebrou em seu rosto. Está bem, disse por fim. Está bem, amanhã a gente conversa. A porta bateu, não com força, mas o suficiente para que a vizinha Dona Neuza, no patamar da escada, ouvisse e certamente tenha colado o olho na fresta da porta. Alice ficou parada um instante, olhando para a porta fechada. Depois voltou à sala, olhou para Vera, que continuava sentada na poltrona. Vocês têm chá? Perguntou. Simples, sem cerimônia. Tem, na cozinha. Foram as duas juntas, devagar, ambas sabendo que aquilo por que a noite tinha começado já havia terminado fazia tempo, e que aquilo que começava em seu lugar, nenhuma das duas ainda entendia direito. Vera colocou a chaleira no fogo, pegou duas canecas comuns, do dia a dia, de bolinhas azuis. Alice sentou-se à mesa, sob a qual ainda estava a torta de repolho, coberta pelo pano. Tirou a pulseira do pulso, colocou-a ao lado da caneca. O gesto era incomum, como se ela finalmente pudesse tirar de si algo supérfluo. Eu beberia algo mais forte, confessou, mas estou de carro. Tenho um licor, da Dona Teresa ainda no armário. Velho, mas não estragou. Não precisa. Chá. Ficaram caladas enquanto a chaleira fervia. No silêncio, ouvia-se a água correndo nos canos dos vizinhos, o tic-tac do relógio de parede. Vera colocou as folhas de chá soltas, sem saquinho, como sempre fazia, despejou a água fervente, cobriu a chaleira com um pano. Eu vim até vocês sem nem saber por quê, começou Alice. A voz dela estava mais baixa do que na sala. Pensava que a gente ia resolver tudo isso de forma rápida, civilizada. Assinar, se separar, para que você não sofresse demais. Muito generoso, disse Vera, sem raiva, apenas constatando. Eu entendo como isso soa. Desculpa. Não peça desculpa agora. Só me conte sobre esse broche. Como você o conhece? Alice expirou, segurou a caneca com as duas mãos, embora o chá ainda não tivesse sido servido. Na nossa família há uma conversa que ninguém gosta de começar. É sobre minha tia Otília, na verdade a irmã prima da minha avó. Foi há muito tempo, quando eu ainda nem ia à escola. Minha avó contava raramente à noite, quando não havia ninguém em casa. A Otília morava com uma filhinha pequena, na casa de alguns parentes, no interior. O marido dela tinha morrido cedo. Ela se mudou para lá e a ajudavam. E lá houve um incêndio. A casa pegou fogo à noite. A Otília saiu correndo com a criança no colo, mas alguma coisa caiu em cima dela, uma trave ou parte do telhado. Ela se feriu gravemente. A chaleira começou a assobiar baixinho. Vera serviu o chá, primeiro para Alice, depois para si mesma. A criança, ela ainda conseguiu entregar a algum vizinho, continuou Alice, e ela mesma não se levantou mais. Aquele vizinho que levou a menina no meio da confusão nunca mais foi encontrado. A casa queimou até o chão. Metade das pessoas se espalhou entre parentes em outras cidades. Alguns foram para a capital. Pela manhã, nossa Otília morreu e a menina desapareceu. Começaram a procurar. Minha avó foi pessoalmente e a polícia procurou, e conhecidos também. Mas foram anos difíceis. Documentos que queimaram, se perderam. Num hospital registravam uma coisa, noutro, outra. Você sabe como era naquela época. Hospital do interior, depois regional, depois abrigo, cada vez mais longe. O rastro se perdeu. Minha avó passou 10 anos procurando, depois mais 5, e então lhe disseram: aceite, talvez a menina tenha morrido naquela mesma noite, só não encontraram o corpo. Ou talvez tenha sobrevivido, mas vocês nunca mais vão encontrá-la. E vocês aceitaram, disse Vera baixinho. E aceitamos. Minha avó só dizia sempre uma coisa. A Otília tinha um conjunto impar, 2 broches iguais para as 2 irmãs. O bisavô os fez.
Era um mestre famoso. Um ficou conosco na caixinha e está lá até hoje. O outro estava com a Otília naquela noite. Nunca mais foi encontrado. E isso minha avó não conseguia deixar para trás. Que o segundo broche estivesse em algum lugar com alguém e a filha da Otília desaparecida. Vera escutava, segurando a caneca com as duas mãos porque, senão, elas começariam a tremer. Ela mesma não entendia bem o que se passava dentro dela naquele momento. Não era alegria, não era medo, era outra coisa. Como se alguém, com muito cuidado, estivesse levantando a tampa de um baú muito pesado, e de lá saísse uma luz para a qual ela não estava preparada. E as marcas? Perguntou ela. Que marcas essa menina tinha? Minha avó não falava. Alice hesitou um pouco. Falava sim. Minha avó repetia, uma pinta atrás da orelha esquerda. E dizia também que ela tinha queimado a testa num pedaço de metal quente. Era muito pequena. Ficou uma marca na têmpora. Minha avó sempre acrescentava, se alguém encontrar uma menina assim, que avise. Vera, em silêncio, afastou a mecha de cabelo da têmpora. Alice olhou por um longo tempo. Depois, devagar, colocou a caneca na mesa. Posso? Disse baixinho. Vera inclinou a cabeça. Alice se levantou, contornou a mesa, afastou com cuidado o cabelo dela atrás da orelha esquerda, ficou parada um segundo e, de repente, sentou-se de volta, como se tivesse cansado de uma vez, e escondeu o rosto nas mãos. Meu Deus, disse ela entre as mãos. Meu Deus, isso não pode ser. Ficaram sentadas na cozinha até de madrugada. Alice não foi embora. Vera arrumou a cama para ela na sala. Naquele mesmo sofá onde, uma hora antes, Alice ouvira Paulo explicar à esposa que era hora de assinar os documentos. Antes de dormir, quase não falaram mais nada. Alice apenas se virou na soleira do quarto e disse baixinho, amanhã a gente vai à feira. Vamos encontrar essa sua cigana. Vamos, disse Vera. Ela fica lá dia sim, dia não. Vera quase não dormiu naquela noite. Ficou deitada em sua metade da cama vazia, olhando para o teto. Na cabeça giravam detalhes. A marca na têmpora, a pinta, o incêndio, a cidade do interior da qual não se lembrava, o rosto da mãe adotiva, já falecida há tanto tempo, e aquela voz fina e rouca. Pegue, isso é seu. A feira pela manhã estava bem diferente de uma semana antes. Dia de semana, nublado, pouca gente. Dona Zilda com o queijo ainda não tinha chegado. O velho dos livros tinha um termo em cima da banca. Vera e Alice caminharam ao longo da fileira, passando pelos botões, pelos cálices de cristal, até o canto mais afastado. A cigana estava sentada na mesma caixa, com o mesmo chale. Diante dela, o mesmo tapete com miudezas. Vera e Alice se aproximaram devagar. Rosa ergueu os olhos e de imediato seu rosto mudou. Não foi para Vera que ela olhou primeiro, mas para a mulher ao lado dela. Ficou observando Alice por um instante mais longo do que o necessário, como quem reconhece um rosto visto de relance, dias antes. Você, disse Rosa devagar, apontando com o queixo para Alice. Você estava aqui semana passada com aquele homem. Reconheço essa pulseira. Alice levou a mão à pulseira sem entender de imediato. Sim, acho que sim. Rosa assentiu, como se confirmasse algo para si mesma, e só então voltou o olhar para Vera. Ficou em silêncio por um instante e depois disse, sentem-se, demorou para chegar. Vera e Alice se entreolharam. Rosa apontou com a palma para duas caixas de madeira ao lado da sua. Sentem, eu disse, vou fazer chá. Atrás dela, num nicho sob a parede de concreto, havia um pequeno espaço reservado por uma cortina, uma mesinha dobrável, uma chaleira elétrica, um pote de folhas de chá, 2 copos em porta-copos com um desenho já apagado. Os porta-copos eram de latão, antigos, com uma cena de caçada. Rosa serviu água fervente, jogou uma pitada de chá em cada copo, colocou-o diante das mulheres. Deixa eu adivinhar, disse ela sentando-se em frente, olhando com atenção para Alice, examinando seu rosto, suas roupas, o jeito de segurar o copo. Você tem cara de família boa, de posses.
Sobrenome importante, aposto. Fez uma pausa. Qual é seu sobrenome, menina? Falcão, disse Alice. Os olhos de Rosa se acenderam, e ela bateu de leve a palma na perna. Então era isso. Faz sentido agora. O que faz sentido? Perguntou Alice. Rosa voltou o olhar para Vera. Então você acabou lendo o que estava escondido no broche. Não fui eu que li, disse Vera baixinho. Foi a Alice que leu. Dá no mesmo. Então chegou a hora. Rosa mexeu na bolsa de tecido grande que ficava junto ao seu pé. A bolsa era velha, com a alça remendada. Vasculhou lá dentro por um bom tempo e, por fim, tirou um envelope amarelado. O envelope estava amassado, gasto nas bordas, como todos os objetos que passaram muitos anos entre outros objetos, nem os primeiros nem os últimos. Escutem, disse Rosa. Só não me interrompam. Conto uma vez do jeito que foi. Elas assentiram, segurando os porta-copos quentes. Faz tempo que eu não faço mais leitura de sorte. Fazia, na juventude, e minha mãe fazia, e minha avó também, mas depois eu larguei. É pesado. Ver a vida dos outros e não ver a própria. Precisava me sustentar de alguma forma, e passei a vender objetos. Coisas velhas, de onde os parentes vendem depois que uma velha morre, de onde tiram dos porões, de leilões, compro por pouco de gente conhecida. Revendo aos poucos. Ela bebeu do seu copo. Uns 20 anos atrás, talvez um pouco menos, numa cidade do interior, eu estava hospedada com parentes lá. Morreu uma mulher, enfermeira, já bem velhinha, sozinha. Parentes distantes vieram organizar as coisas dela. Eu me aproximei e perguntei se tinha algo para vender. Disseram, leve o que quiser. A gente só quer os móveis e o álbum de fotos. Peguei uma mala velha, de fibra, com 2 fechos. Pensei que fosse lenço, botão, coisa normal. Em casa comecei a separar e, de fato, lenços, cartões postais, botões, um novelo de linha, brincos avulsos. E no fundo de tudo, num pano de linho, um embrulho, e dentro dele, esse mesmo broche. E também este bilhete. Rosa abriu o envelope com cuidado. Tirou uma folha dobrada em 4, amarelada, gasta nas dobras. A tinta estava desbotada, mas ainda dava para ler. Não desdobra você mesma, avisou a Vera. O papel é frágil. Eu leio para vocês. Ela aproximou a folha dos olhos. Se este objeto cair em boas mãos, por favor, não joguem fora. Depois do incêndio na nossa cidade, trouxeram ao hospital regional uma mulher com uma menina pequena. A mulher estava inconsciente, queimada, faleceu de madrugada. O nome dela não deu tempo de registrar por completo. Não tinha documentos consigo. No vestido dela havia esse broche. Eu o tirei e escondi, porque, naquele hospital, na época, os pertences dos mortos desapareciam. Uns levavam como lembrança, outros simplesmente sumiam. Pensei, é um objeto antigo, tem um símbolo. Talvez depois alguém venha procurar. A menina, viva, pequena, uns 2 anos. Pinta atrás da orelha esquerda. Marca de queimadura na têmpora. Os documentos foram feitos com base no que os vizinhos disseram. O sobrenome registraram com o meu, já que não se achou outro. Ela foi entregue a um abrigo da região. Se alguém for procurar, que isso ajude. Perdoa-me, senhor, por não ter encontrado a quem entregar. Rosa baixou o papel. Sem assinatura, só o nome Ana e mais nada. No cantinho, o silêncio ficou pesado. Só se ouvia, ao longe, um carrinho rolando pela feira. Esse broche, continuou Rosa, ficou comigo quase 20 anos. Quantas vezes eu ia colocar à venda? A mão não obedecia. Colocava, segurava, guardava de volta. Alguém perguntava o preço, eu dizia um valor tão alto que ninguém levava. E eu mesma não sabia por que eu guardava tanto. Eu não sou detetive, não sou polícia. Onde ia procurar essa menina? A quem contar? Ia sair pendurando cartaz em abrigo? Vivia, esquecia, depois lembrava. Ela olhou para Vera. E há uma semana, eu estava sentada aqui. De manhã, ainda tinha pouca gente. E passou por mim um homem bem vestido com uma mulher, com você. Ela apontou para Alice. Eu te reconheci na hora quando você chegou hoje. Você tem uma pulseira chamativa.
Vocês pararam ali, perto da banca do velho dos livros, e o homem te disse: não se preocupa, sexta a gente resolve tudo, minha esposa é caladinha, não vai fazer escândalo, vai assinar e a gente se separa. E depois ainda acrescentou: ela é sem família a vida toda, sozinha como um rato, sem parente, sem quem defenda ela. Não tenho o que temer. Alice baixou os olhos. E eu memorizei esse homem, disse Rosa. Rosto bonito, tranquilo, mas as palavras nojentas. Pensei, esse homem deve ter vivido a vida toda humilhando alguém, se aproximando de gente por interesse, e foi embora. Eu não fiquei nem pensando de quem era a esposa. Quantas conversas assim a gente já ouviu na feira? E depois você chegou, disse baixinho a Vera. Depois você chegou, veio até a minha banca. Levantei a cabeça, olhei e fiquei paralisada. A marca na têmpora, e quando você ajeitou o cabelo atrás da orelha, apareceu. Pensei logo, é ela. 20 anos esperando e chegou. E o seu marido é justamente aquele mesmo homem da feira? Perguntou. Isso eu só entendi agora, quando vi vocês dois juntos. Naquela hora eu não desconfiei, mas o coração já apertou. O broche 20 anos guardado, e de repente, no mesmo dia, aquela conversa, e você, com a marca. Eu quis te contar tudo ali mesmo, mas depois pensei, se eu contar agora você não vai acreditar. Vai pensar que é cigana enganando, ou vai acreditar, vai chegar em casa chorando, vai contar ao marido sobre o broche, e ele, pelo jeito que falava, não é homem simples. Vai tomar o objeto de você, jogar fora e sumir tudo. Por isso falei do jeito que falei, para que você mesma entendesse quando acontecesse. Não antes. Vera ficou calada. Só os dedos foram ficando devagar mais pálidos em volta do porta-copo quente. Eu não sou benfeitora, disse Rosa com naturalidade, dobrando o bilhete de volta no envelope. Não fiz milagre nenhum para você. Só guardei um objeto. O milagre já não é meu, é de vocês. Ela estendeu o envelope a Vera. Pega. Agora é você quem precisa dele. Depois disso, tudo se acelerou e ao mesmo tempo pareceu se arrastar devagar. Alice ligou para seu advogado. Ele as colocou em contato com um arquivista que sabia trabalhar com registros hospitalares antigos. Foram até a cidade do interior. Encontraram o hospital, um prédio antigo de tijolo amarelo com uma placa descascada. No arquivo, no porão, onde cheirava a umidade e rato, uma mulher idosa de casaco de lã folheou por um bom tempo um grosso livro de registros. Aqui está, disse ela, por fim, passando o dedo pela linha. Entrada. Mulher inconsciente, queimaduras, politraumatismo. Óbito. Nome não estabelecido. Criança do sexo feminino cerca de 2 anos, queimaduras leves, pinta atrás da orelha esquerda. Transferida para a ala infantil. Assinatura da enfermeira Ana. Alice e Vera se entreolharam. No abrigo, o arquivo estava pior conservado. Mas mesmo assim encontraram um cartão. Uma menina com o mesmo sobrenome da enfermeira, ano de nascimento não estabelecido, transferida depois para a família de Dona Teresa. Os documentos da mãe adotiva Vera já conhecia de cor. E à noite, na casa grande da Rua Tranquila, onde morava a avó de Alice, mostraram a Vera uma fotografia antiga, numa moldura oval. Uma jovem mulher de uns 20 e poucos anos, vestido escuro e sério. No peito, um broche, pedra escura, arabescos finos nas bordas. Nos braços, uma menina pequena abraçando o pescoço dela. A menina tinha uma mecha de cabelo levemente puxada da têmpora e sob ela uma marca quase imperceptível. É a Otília, disse a avó baixinho, não de imediato. Segurou a mão de Vera por um bom tempo. Dedos secos, pele fina, o anel de casamento há muito ficado pequeno. E essa é a Verinha dela. E chorou. O resultado do exame de parentesco chegou 3 semanas depois. No envelope havia uma folha curta, com números e uma única linha de conclusão. Vera a leu uma vez, 2, 3, depois a guardou na caixinha, junto ao broche. Ao paninho de chita da mãe adotiva se juntou mais um papel.
E pela primeira vez em toda a vida, Vera sentiu que naquela caixinha guardava não apenas a memória de pessoas que não eram de seu sangue, mas também algo próprio, verdadeiro, seu próprio nome. Paulo ficou calado por quase 2 meses. No começo, ao que parece, esperava que tudo se resolvesse sozinho, que Alice recuasse, que Vera se assustasse. Ele empurraria os documentos depois. Quando ficou claro que nada se resolveria, ele voltou a falar. Ligou primeiro para Alice. A voz era suave, arrependida, a mesma que, por mais de 20 anos, tinha funcionado infalivelmente com Vera. Alice, escuta, essa mulher não está bem da cabeça. Ela viu que eu ia embora e armou um circo. Achou um broche parecido em alguma feira, trocou com ciganos. Você é inteligente, não pode acreditar nisso a sério. Esse símbolo é 2 horas de trabalho para qualquer gravador. Alice, se toca. Alice ouviu. Ficou calada por um bom tempo. Depois disse, sem alterar a voz. Paulo, eu vi o registro do hospital, vi os documentos do abrigo. Estive com minha avó. Para. Que documentos? Quem te mostrou esses documentos? Ela. Esses documentos ainda precisam ser conferidos e reconferidos. Você não entende isso? Já foram conferidos. Ele ficou calado. Só respirava no telefone, rápido e regular. Depois começou a dizer outras coisas, que a amava, que não conseguiria viver sem ela, que tudo o que tinha feito fora pelos dois, por um futuro juntos, que Vera não tinha nada a ver com aquilo, que tudo tinha sido apenas coincidência. Alice ouviu mais 1 minuto e desligou baixinho. 2 horas depois ele estava na porta de Vera com um buquê, uma boa cachaça envelhecida e aquele mesmo rosto que ela conhecia desde a juventude, perdido, um pouco culpado, como se tivesse bebido demais numa festa de casamento alheia e viesse pedir perdão. Só que agora aquele rosto num homem de 50 anos não parecia mais comovente, mas patético. Vera, disse ele. Vera, eu sou um idiota. Eu sei que sou idiota. Esse último ano eu enlouqueci. Trabalho, pressão, idade. Mas você entende. Você sempre esteve ao meu lado e eu não te valorizei. E você era a mais valiosa, a mais querida. Ela o deixou entrar no corredor. Não mais que isso. Aceitou o buquê porque não sabia o que fazer com as mãos e o colocou de imediato sobre a cômoda. Eu escuto, disse Vera. Eu quero desfazer tudo. Esse divórcio, esses documentos, essa Alice. Eu errei. Eu me arrependo. Só existe você para mim. E sabe, eu sempre senti que você era diferente. Sempre teve uma força dentro de você. Eu só nunca deixei você mostrar. Paulo, o que... Vera, você não veio por isso. Ele se calou, piscou, tentou sorrir do jeito antigo, suave, confiante, aquele sorriso que antes sempre a fazia calar no meio da frase. Que é isso, Vera? Foi por você que eu vim. Você veio para que eu não te envergonhasse diante dos Falcão, para não estragar sua reputação. Você entende? Se na cidade souberem como você tratou a esposa, que acabou sendo a neta desaparecida da Otília Falcão, não vão mais te deixar passar da porta de nenhum ateliê. Foi por isso que você veio. Ele ficou calado. E naquele silêncio, ela ouviu. Pela primeira vez em toda a vida de casados, sem enfeites, sem entonações, sem palavras ensaiadas, cansado, pálido, pequeno, um homem assustado que a vida toda tentou parecer maior do que era. Vera, disse ele por fim, quase num sussurro. Não me envergonha, eu te imploro. Vai embora, disse Vera calmamente. Vou entrar com o pedido de divórcio eu mesma. Seus documentos e os seus, rasga. O advogado que Alice recomendou era um homem já não jovem, cuidadoso, que olhava para os papéis como se lesse cartas de velhos conhecidos. Examinou com atenção tudo o que Paulo tinha preparado de antemão. Deu uma risadinha, deixou de lado e disse: Bem, dona Vera, desculpe a expressão. Isso aqui não é partilha. É tentativa de assalto à luz do dia. Vamos fazer pela lei. Pela lei, saiu diferente. A casa, aquela mesma em que tinham morado mais de 20 anos, seria dividida meio a meio,
e como nenhum dos dois pretendia continuar morando ali, Paulo concordou em vendê-la. O sítio, comprado durante o casamento, também entrou na partilha. O carro que ele dirigia acabou registrado de forma que metade, nos papéis, pertencia a Vera. Todas as armadilhas que ele tinha preparado com antecedência foram desmoronando, uma a uma. Paulo, a princípio, resistiu, ameaçou ir à justiça. Depois implorou, depois ameaçou de novo, depois implorou de novo. No fim do segundo mês, cedeu, assinou o que o advogado lhe apresentou e levou suas coisas em 3 idas. Na última vez, foi buscar uma caixa de ferramentas e uma jaqueta velha no armário. Vera, naquele momento, estava sentada na cozinha, bebendo chá. Ele parou na soleira da cozinha, olhou para ela. "Eu achava que você era diferente", disse. "Eu sou diferente", respondeu Vera sem levantar os olhos. "Só que você não teve tempo de perceber." A porta se fechou atrás dele baixinho, sem bater. E naquele silêncio, Vera entendeu pela primeira vez que na sua casa finalmente tinha parado de soar aquele som. A colher batendo na borda da xícara, brusco, entrecortado, como um sinal de que uma briga estava por vir. Alice foi visitá-la alguns dias depois de Paulo ir embora, sem avisar. Levou um bolo numa caixa, um simples bolo de fubá comprado na padaria mais próxima. "Demorei para me decidir a vir", disse Alice no corredor. "Não sabia como você ia me receber." "Entra", disse Vera. Ficaram sentadas na cozinha até tarde da noite. Alice falou bastante, de forma um pouco desconexa, sobre como conheceu Paulo meio ano antes, por conhecidos, pelo trabalho. Como ele, a princípio, pareceu atencioso, cuidadoso, como falava de forma bonita sobre a vida difícil que tinha com uma esposa que não o compreendia. Como ela acreditou, concordou. Como um dia, ali mesmo naquela casa, na soleira, sentiu pela primeira vez que algo não estava certo, quando ele apresentou Vera com aquele tom de voz com que se fala de um móvel que já está na hora de jogar fora. "Eu sou culpada diante de você, Vera", disse Alice. "Vim para cá pensando que estava tudo normal, que pessoas adultas se separam e não tem nada de mais nisso. E olha só como foi. A culpa é dele", disse Vera calmamente. "Você só foi usada. A mim por 20 anos. A você meio ano. Se não fosse o broche, ele teria te humilhado do mesmo jeito que a mim. Só que não de imediato. Uns 5 anos depois." Alice olhou para ela por um longo tempo e de repente sorriu, pela primeira vez naquela noite. "E você não é nada do que ele falava de você." "Eu sei", disse Vera. Na casa dos Falcão, ela voltou a ser recebida numa reunião de família, já com tudo confirmado e formalizado. Uma casa grande com varanda, jardim, onde desabrochavam as últimas flores do outono. Corredor quente, cheirando a torta de maçã. Na sala grande estava pendurada aquela mesma fotografia de Otília. Agora Vera podia se aproximar dela sem pressa e olhar por um bom tempo. A avó sentou no sofá ao seu lado, segurando sua mão. "Vou te mostrar tudo, Verinha", dizia ela. "Não de uma vez, não hoje. Agora temos tempo de sobra." Ela tirava de um velho secretário cartas amarradas com fita, cadernos escolares de Otília, cartões postais que Otília costumava fazer nos feriados. Vera lia a letra da mãe, arredondada, cuidada, levemente inclinada, e via, pela primeira vez na vida, com quem se parecia. Não pelo rosto. O rosto ela já conhecia pela fotografia, mas assim pelos detalhes, como Otília assinava os cartões, curto, direto ao ponto, como numa anotação brincava sobre um vizinho que sempre reclamava do tempo, como gostava de desenhar passarinhos pequenos nas margens dos cadernos. "Você também desenha passarinhos?" perguntou a avó. "Desenho", disse Vera desconcertada, "sempre nas margens, quando estou falando ao telefone." A avó assentiu, como se já esperasse aquilo. No fim daquele dia, Alice levou Vera até um cômodo pequeno, de canto, onde, junto à janela, havia uma cômoda antiga com tampa entalhada. Na gaveta do meio, uma caixinha de veludo, vinho escuro, gasta nos cantos. Alice a pegou, colocou sobre a cômoda,
Abriu. Dentro, sobre seda amarela, estava um broche, pedra escura, arabescos finos nas bordas, prata desbotada, exatamente igual. Só que este tinha passado a década inteira ali, na casa, enquanto o outro ficara com rosa, num pano de linho, no fundo de uma mala de fibra. Vera tirou o próprio broche da bolsa, colocou-o ao lado. Os dois objetos ficaram sobre a seda amarela, um junto ao outro, os arabescos voltados um para o outro. Eram realmente um par. Isso ficava evidente só quando se via os dois juntos. O desenho continuava de um para o outro, como uma linha que, muitos anos antes, tinha sido cortada ao meio, e agora se juntava de novo. A avó, que entrara logo depois, ficou parada perto da cômoda, olhou, depois se benzeu devagar, à moda antiga, e disse apenas: "Pronto, graças a Deus, as duas em casa e mais nada." Alice passou a visitar Vera com frequência, a princípio por causa de documentos, para combinar algo com o advogado, e depois só assim mesmo. Aparecia à noite. Sentava-se na cozinha, tomava chá, contava sobre o trabalho no ateliê, sobre os caprichos da avó, sobre como as flores desabrochavam no jardim. Não conversavam como parentes nem como amigas. Para isso ainda era cedo. Mas como duas mulheres que um dia estiveram em lados opostos do mesmo engano de um homem, e agora, ambas vivas, ambas inteiras, conseguiam conversar sobre isso com calma. "A gente é parente, afinal", disse Alice certa vez. "Distante, mas parente pela avó." "Distante já é muito", respondeu Vera. "Eu nem isso tinha." Ela foi à feira na primavera quando a chuva passou e os vendedores voltaram a colocar suas bancas na fileira comprida sob a cobertura. A cigana estava sentada na mesma caixa, com o mesmo chale, só que diante dela agora havia outro conjunto de miudezas, outros botões, outros brincos avulsos, outra caixinha sem tampa. Rosa ergueu os olhos, reconheceu, assentiu, como se Vera tivesse ido embora ontem e voltasse hoje. "Senta", disse ela, apontando com a palma para a caixa ao lado. Vera se sentou. Ficaram caladas. Um carrinho passou com caixas vazias. Uma vendedora de verduras gritava do outro extremo da fileira. "Eu vim te agradecer", disse Vera. "Não precisa. Já te falei, se eu não tivesse..." Rosa a interrompeu sem levantar a voz. "Eu não fiz nada. Só não joguei fora. Não vendi. Isso não é façanha nenhuma. É um trabalho pequeno assim, silencioso. Toda pessoa tem um trabalho desses, se vive com consciência. Às vezes ela mesma não sabe para quem está fazendo aquilo, e depois se revela assim." Ela estendeu a Vera o copo quente no porta-copo com a cena de caçada. "Toma, bebe, meu chá é sempre bom." Vera pegou o copo, soprou, bebeu. O chá realmente era bom, forte, com alguma erva que Rosa acrescentava, provavelmente por hábito. "Cigana, eu sou ruim", disse Rosa de repente olhando para o lado. "Não sei ler sorte direito. Futuro eu não vejo. Só sinto os objetos. Os objetos têm vida própria, memória própria. Às vezes um objeto sabe sozinho a quem precisa ser entregue, e eu só fico sentada aqui do lado, sem atrapalhar." Vera voltou a pé para casa, atravessando a cidade inteira. Na bolsa, levava o queijo de Dona Zilda, um pote de nata, um pacote de verduras para a sopa. Compras comuns, uma quinta-feira comum. Só que a própria Vera já era outra pessoa. Em casa, colocou o pacote na mesa da cozinha, tirou o casaco, foi ao quarto. A caixinha de Dona Teresa continuava na mesma prateleira lá do alto. Os broches agora já não moravam nela. Os dois ficavam na casa dos Falcão, sobre a seda amarela, na caixinha de veludo. E na caixinha da mãe adotiva ficaram os botões, as fotografias de Dona Teresa, os dois retratos amarelados, os brincos de prata e aquele papel com o resultado do exame de parentesco. E também uma fotografia de Otília Falcão, uma pequena cópia que a avó tinha feito e dado de presente a Vera. Vera pegou a caixinha, abriu, sentou-se na beirada da cama. Da fotografia olhava para ela o rosto jovem de uma mulher que não se lembrava, mas na qual reconhecia os próprios olhos. "Olá, mãe", disse Vera baixinho, no quarto vazio. E ficou sentada por um bom tempo em silêncio apenas ali,
com a caixinha aberta sobre o colo. Ela não tinha esquecido Paulo, nem os mais de 20 anos em que lhe repetiam que ela não tinha família, que sem ele não era ninguém, que não tinha sobrenome, nem apoio, nem parentes que pudessem se levantar por ela. Essa dor não tinha desaparecido, só deixara de ser a coisa mais importante. O mais importante agora era outra coisa, que ela tinha tido uma mãe, que tinha uma avó que segurava sua mão e chorava por ter finalmente conseguido esperar, que havia uma casa onde a esperavam para o almoço de domingo, que havia Alice, que primeiro entrara em sua vida como uma mulher estranha, e agora vinha à noite tomar chá e reclamar do trabalho, que havia uma fotografia de uma jovem mulher com uma menina pequena nos braços. E aquela menina se chamava Vera, o mesmo nome que ela tinha carregado a vida inteira. A cigana não lhe dera um milagre. A cigana apenas guardara um objeto que um dia deveria voltar à sua dona. E quando a mulher estranha entrou em sua casa, foi justamente ali que começou a verdade. Aquela mesma pela qual talvez tivesse valido a pena viver todos aqueles anos. A verdade que devolveu a Vera seu nome, sua origem e sua própria dignidade. E pela primeira vez em toda a vida, Vera, ao fechar a caixinha e colocá-la de volta na prateleira, não sentiu vazio atrás de si. Obrigado por terem escutado esta história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês, é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.